Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Se alguém me der uma bronca, eu vou repetir. Então, eu estou Eustáquio Andréa Patunas. Falaram, por que você não usa o Andréa Patunas? Isso aqui, deixa eu explicar um negócio, primeira coisa. Isso aqui é uma tradição grega, né? De nós aqui no Brasil, por exemplo, os brasileiros, eles adotarem o nome do pai como nome intermediário. Então, assim, meu pai era Alexandre Eustáquio Andréas Patunas, que era, Eustáquio era o nome do meu avô. Mas ele sempre usava. Então, no meu passaporte grego é Eustáquio Patunas. De qualquer forma, eu estou um dos dois. Esse nome aqui, importa, é o primeiro nome. Quero mandar um fraterno abraço para todos aqueles nossos queridos amigos e irmãos que nos assistem todos esses tempos. Essas pessoas que estão toda manhã comigo no Vida Inteligente Interativo, de segunda a sexta, 10h30 da manhã. E dizendo que é uma alegria compartilhar e o que eu aprendo é brincadeira. E o mais importante disso tudo, todos nós aprendemos, né? E o mais importante disso é que o compartilhamento é imediato. Terminou o programa, já está na Rádio Vida Inteligente, o áudio, e alguns minutos mais tarde, que é mais moroso, já está também no YouTube, né? Então as pessoas podem, aquelas que não podem estar ao vivo conosco 10h30 da manhã, estão conosco também no rádio a hora que bem entenderem. Eu queria lembrar, antes de nós começarmos o nosso programa de hoje, queria lembrar também que eu estarei no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, ministrando uma vivência em São Paulo, acho que vai a terceira ou quarta vez, eu acho, que é a terapia dos fractais. Passar esse trabalho que eu desenvolvi, que um dia eu vou mostrar para o Jorge Antônio Ouro, tá? Ele nunca teve tempo de ver, mas um dia eu vou mostrar para ele. Para o Jorge, para ele vai assistir e vai me definir depois o que ele acha daquilo, né? Porque matemática pura tem alguma coisa realmente que o universo é regido por matemática, as cores, a música, né, que já foi tema de Vida Inteligente, é uma coisa maravilhosa e eu vou compartilhar isso com vocês. Matemática não é viagem de maionese, não é absolutamente nada, tem tudo coerência. As pessoas que têm utilizado isso, a terapia dos fractais, têm se encantado bastante. O mais importante de tudo é que você olha para a coisa e a coisa olha de volta para vocês. Então tá aí, é o que nós vamos fazer dia 7 de setembro, das 9 da manhã às 6 da tarde. Vocês contatem, tá aí no telão, ô Fernando, põe aí essa aí, dia 7 de setembro, 9 às 18, a Viviane é organizadora, viviane.evento@hotmail.com. Escrevam para a Viviane, já tem gente se programando, já tem gente inscrita e nós vamos nos rever. Quem não quiser participar, vai lá pelo menos para me dar um abraço na hora do intervalo. Outra coisa que eu queria lembrar é o dia maravilhoso hoje. Hoje é o dia naquelas pessoas que curtem calendário Inca, né? Calendário Maia. Hoje é o dia fora do tempo, né? Que eles faziam. Se isso tem alguma relevância, eu não sei. Até vou perguntar para o meu querido convidado hoje, né? Que vocês vão ver daqui a pouco. E não sei o que é essa referência. Eu lembro que o calendário Maia tinha uma coisa muito importante, se ele é bem estudado, se ele é bem conhecido, se ele é bem manipulado, sim. Eu conheci muita gente, eu fiz inclusive ao curso de calendário Maia, de manusear aquele negócio lá tudo, eu virei especialista um certo tempo. E depois eu fui embora, eu saí daquilo. O Bactum, eu não sei o que, eu era o espelho cósmico branco e não sei o que tal. E muitas das pessoas que trabalharam com o calendário Maia, calendário isso aqui, acabaram falecendo. Coincidência? Não sei. Mas eu sei que a gente mexendo com coisas que a gente não sabe mexer, essas coisas podem ter um efeito contrário, né? Então não sei se foi isso, então ainda bem, eu saí a tempo e tudo bem. E as coisas são muito sérias para a gente brincar com esse tipo de energia. De qualquer forma, hoje é um dia fora do tempo. E depois de amanhã, hoje é dia 25 de julho de 2013, e depois de amanhã, dia 27 de julho de 2013, o Vida Inteligente, que é o tema de hoje do nosso programa, completa 8 anos de vida. Parece que foi ontem. Me lembro, nossa, como se fosse hoje. Fui lá com o Guto e com o Silvio, que está aqui até hoje conosco aqui, né? Na rua Visconde de Ouro Preto, para a gente tratar de fazer um programa Vida Inteligente. Mas eu não sei por que eu fui fazer. Se vocês me perguntarem hoje, eu estou recordando aqui, nós vamos falar sobre isso.
esses 8 anos, o porquê que aconteceu isso tudo, qual é a razão disso tudo, vou procurar descobrir, né? E aquilo começou com fazer alguma coisa útil. Eu nunca pensei em fazer televisão, já disse isso. Nunca pensei em fazer televisão, eu sempre fui palestrante, ufólogo, escrevi livros, mas televisão não, eu gosto de falar. Mas apareceu, ou as coisas se encaminharam para fazer televisão. E começou o Vida Inteligente, com aqueles primeiros programas de meia hora, dia 27 de julho de 2005, uma quarta-feira, 9 da noite, numa salinha pequena da TV Floripa, que estava começando também, eu não sei se ela tinha 2, 3 anos na ocasião, e apesar de todas essas dificuldades, de toda essa falta de patrocínio, e por estarmos também numa TV comunitária, onde não pode ter anúncio que venda alguma coisa. Aqui na TV comunitária, a lei das comunitárias, das TVs comunitárias, só admite apoio institucional. Ou seja, eu posso falar da sua empresa, mas não posso falar de nenhum produto da sua empresa. Então tem uma série de restrições, além de ser uma TV que é local. Antes nós não tínhamos, naquela época, nós não tínhamos internet, essas coisas, não fazia transmissão pela internet. Recém estávamos começando. E aí passaram-se 8 anos e nós estamos aqui. Eu quero apresentar primeiro, eu convidei hoje para conversar comigo, que hoje é um bate-papo, né? Uma celebração hoje, como todas as vezes, um convidado que eu trouxe ele aqui 157 vezes. Vocês sabem quem é? Hein? Vocês sabem quem é? Está aqui, ó. 157 vezes Jorge Antônio Ouro. Ninguém merece isso. Não, mas olha, eu não sei. Você sabe que eu assisto lá, Jorge, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o meu convite ontem, que eu te peguei, né, sempre em cima da hora com você, né? Falei, Jorge, amanhã é o programa que está mais próximo aí dos 8 anos de Vida Inteligente. Você quer fazer comigo lá para a gente trocar uma ideia, o que a gente está fazendo? É uma honra poder vir aqui, né? Não, acredito, porque... É um grande trabalho nesse período. Eu me lembro... E nós já vamos recordar, o Fernando já vai colocar, daqui a pouco, fica engatilhado aí, Fernando, porque eu me lembro, nós vamos mostrar o meu primeiro programa, nós vamos mostrar 3 minutos e 30 segundos do meu primeiro programa, que eu tremia, apesar de ser um tremendo cara de pau, apesar de ser palestrante, apesar disso aqui, e eu sozinho naquele estúdio, eu com essa câmera preta aqui, de pé, e eu olhando para lá, mas gelado, Jorge. Gelado, não sei porquê, né? É estranho isso aí, né? A gente, uma tremenda cara de pau, mas eu e aquela câmera ali, ela me deu um medo danado. E aí a coisa começou e aí fluiu, passou aquele gelo e aconteceu. E depois, deixa eu mostrar então isso aqui, Jorge, você acompanha comigo aqui, você já vai falar também? Tô curioso. Então você também vai assistir, que você não lembra, né? Você chegou 2 meses depois que nós vamos falar? Então vamos passar isso aí, o meu primeiro programa. Eu tô olhando para cá que tem uma TV aqui. Temos um monitor aqui do lado, o meu programa de estreia. Vamos lá para os 3 primeiros minutos, com vinheta e tudo, vamos lá. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite. A partir de hoje e todas as quartas-feiras, você estará conosco viajando pelo universo, viajando pelo nosso planeta Terra, contribuindo e esclarecendo e aprendendo tudo sobre o nosso planeta. A partir desta semana e nas vindouras, estaremos falando sobre vida inteligente e tudo aquilo que constitui as belezas do nosso universo. Vamos abordar astronomia, vamos abordar astrofísica, vamos abordar a origem do nosso universo, vamos abordar meio ambiente, ecologia, ciências da Terra e do céu. Estaremos juntos e você pode participar do nosso programa, passando as suas perguntas, passando as suas indagações, solicitando assuntos a serem abordados do seu interesse, através desse telefone que está na sua tela nesse momento.
Você também pode acessar o nosso site, que você está vendo, www.socex.net, onde você terá diversos recursos para aprender sobre ciências extraterrestres, sobre vida no planeta e assuntos enquetes do seu interesse. Vamos então iniciar a nossa viagem de hoje. Não há espaço para um ambiente natural. Nas cidades, verdadeiros templos da existência humana, nos acostumamos a ver calçadas ao invés de terra, enormes edifícios ao invés de árvores, lâmpadas elétricas ao invés de estrelas e automóveis ao invés de animais. Naturalmente, as cidades estão apinhadas de gente, mas uma única espécie se destaca. Os seres humanos são sempre milhares, não raras vezes milhões, espremidos entre desfiladeiros de concreto, movendo-se de um lado para o outro apressados, dia e noite. Olhando para tudo isso, tem-se a impressão que o mundo em que vivemos de fato nos pertence. Porém, a ocupação humana se detém numa pequena parte da superfície terrestre, uma camada sólida, porém mais fina que a casca de uma maçã quando comparada à própria fruta. Apenas alguns quilômetros abaixo ou acima desta superfície não há mais seres humanos. Exceto pelos sinais das telecomunicações e por alguns raros veículos espaciais, não há mais influência humana ao redor. O universo nos desconhece. Isso aí, poxa vida. Olha, eu voltei no tempo, viu? Olha, estou falando da temporalidade, mas olha, eu revivi. Que tremedeira que me deu, rapaz. Eu vou te contar. Ainda bem, esses primeiros minutos, que depois foi gostoso, porque eu li texto só, né? Aí eu fiquei acompanhando as imagens não bateram com aquilo que eu falava, foi muito engraçado. Mas se vocês quiserem assistir, tá lá no... escrevam Programa Vida Inteligente, tracinho, Uma Viagem pelo Universo, ali no YouTube, é um programa de meia hora, começamos com meia hora, e eu acho que vai ser interessante você assistir. Isso, puxa vida, voltei todo esse tempo, foi muito bacana, e aí até hoje nós estamos aí, 2 meses depois, 27 de julho de 2005. 2 meses depois, um pouquinho antes ali, alguém nos apresentou, um conhecido comum, né? Dia anterior, né? Foi no dia anterior? É. Então, o Carlos Souza, que eu posso citar o nome dele aqui, o nosso querido amigo e irmão, e eu combinei com o Jorge ali, eu não conhecia o Jorge. Foi por telefone? Foi por telefone, né? Vamos lá, você pode ir, tal, vamos lá. Eu falei, o que nós vamos falar assim, não sei o que. Não, porque olha, coincidentemente, é uma data importante, 28 de setembro, e eu estou lá sabendo de 28 de setembro, não sabia de coisa nenhuma. Bem bacana. E vocês podem acompanhar isso, que chama-se... o outro programa que vocês podem acompanhar conosco, se vocês quiserem ver o primeiro programa, que tem quase 30 mil acessos no YouTube, né? Que para nós é muito significativo pelos temas que nós falamos. 30 mil acessos é fantástico, é fantástico. Se a gente cantasse o Bilu Bilu, teria 7 bilhões, né? Mas como é Revelações, nós temos 30 mil só, né? Não faz mal. Então, e está lá, Revelações sobre o passado e o futuro da humanidade. E aí nós começamos aí essa coisa aqui, isso que nós vamos conversar hoje aqui, que até hoje não sei onde é que eu me meti. Se você me perguntar, o que você está fazendo? Por que você está fazendo? Eu não sei te responder. Eu só sei responder que eu faço o que eu gosto, eu tenho um prazer imenso em fazer o que eu gosto, e de estar aqui com o Jorge, estar aqui com o meu querido amigo e irmão, nosso querido amigo e irmão Alvin, né, que hoje não pode estar presente aqui conosco. Ele deve estar assistindo. Está se restabelecendo aí. E, puxa vida, e todos vocês que estão a cada dia se somando conosco nessa, sei lá o que é isso aqui, ou essa egrégora. E só sei que uma sementinha foi lançada. Muitas vezes a gente começa, a lei trabalha de uma forma que eu não compreendo, né? Porque ontem eu abordei no meu Vida Inteligente interativo de manhã, até depois te comentei que você apareceu lá em seguida, né? Porque precisamos dizer uma coisa, a sincronicidade. Sim, foi pegar a foto do... Isso, sincronicidade. Eu falei, puxa, mas não é possível que a sincronicidade seja uma coisa, uma coincidência, um acaso, não existe isso. É impressionante, você está
aqui você encontra com uma pessoa que você não vê há milênios, naquele momento, num lugar que não tem nada a ver. Então, o que é isso, né? Essas coisas. Então, isso que hoje nós vamos conversar, eu fiz a abertura mais longa aqui para eu poder passar a palavra. Nós vamos conversar hoje, eu e o Jorge, nós vamos bater papo, né? Nós não temos um assunto hoje específico, nós vamos mostrar o que nós estamos fazendo. E se você quiser também aqui, 3222-1137, se quiser ligar para nós aqui, 48-3222-1137, participando com alguma questão, alguma coisa assim. Jorge, então... Bom, primeiro eu queria dar um grande abraço. Isso aí. Para você, né? Aí, agradecer a oportunidade de ter vindo aqui esse tempo todo, né? Nossa. Não imaginava. Realmente o prazer é meu de receber você e todas aquelas pessoas maravilhosas que abrilhantaram esse programa Vida Inteligente, todos, sem exceção. Então, um grande abraço para você, um grande abraço para o Alvin, que deve estar nosso amigo irmão Alvin, está em Curitiba hoje. E eu encontrei no supermercado ontem, acho que anteontem, o senhor pediu para eu transmitir um abraço para você, para mandar um abraço para ele, o Cacildo Silva. Opa, ó, tá aí, ó. Que bacana. É muito interessante e tem a ver com isso que você está conversando, do efeito que esse assunto causa nas pessoas, né? E quando você encontra alguém que você não conhece, daí você vê a forma da pessoa olhar, você já logo liga, né, a antena, não, é por ali, é vida inteligente, negócio. Mas é bacana, você falou, no ônibus, no rua, e tem gente, que eu não vou citar, é claro que não, tem gente que eu acho que até se envergonha de assistir a gente, você já percebeu? Sim. Porque ele fala escondido assim, olha, eu assisto você toda quinta-feira. Como se fosse para ninguém ouvir, como se fosse pecaminoso assistir a gente, vamos dizer aqui. Faz parte porque é o medo de expor aquilo que a gente mesmo expõe na pessoa. É engraçado essas coisas, né? Porque o que você sempre fala, né? Que o objetivo do programa aqui sempre foi desmistificar e desmitificar. É isso aí. Quando você pega o conjunto de crenças de uma pessoa, né? E desmistifica e desmitifica, você tira o mito, né? E tira os pseudos mistérios, né? E as crenças, a pessoa se vê quase que sozinha no universo. Entende? E não é fácil. E aí inicia um processo de mudança de toda a forma de ver a vida em si, de ver a coisa em si. Esse processo de mudança, ele vai causar uma reação na própria pessoa, que é a reação da sobrevivência daquelas crenças que não querem ser transformadas. E aí começa a criar uma porção de barreiras, e aí vem as inibições, aí começa a grande batalha interna, né? É como se o Vida Inteligente, nesse período todo que você faz o programa, são 8 anos, você espargisse na atmosfera, né? Não isso que você tem colocado de aviões aí, né? Mas espargisse na atmosfera catalisadores, sabe, alquímicos, que daí a pessoa respira, e isso é uma realidade, né? Você respira, no respirar o ar, né? Você respira o ar, mas você respira a inteligência do ar, que é o astral, né? E aí você respira aquilo que está sendo colocado, tanto de bom quanto de ruim. Só que daí você tem feito esse trabalho, então você tem feito espécies mestres em sêmen, tem semeado o bem, o bom e o belo. Então a pessoa respira esse bem, bom e belo, e isso age como um catalisador, que começa uma grande luta interna, né? Assim, ou leva a vida como vinha levando, ou então escuto aquele camarada maluco lá nas quintas-feiras, né? Ou às 10h30 quando vai te ouvir, né? Os dois aí, né? Porque nós somos chamados muitas vezes, alguém chama mesmo, né? Não, mas é natural, né? O que vocês falam lá que eu não sei? Não, é natural porque mas eu acho engraçado isso. Porque se você olhar do ponto de vista do que se considera como vida social hoje, o conjunto de conteúdo, o conjunto de, vamos usar o termo crença, né, que a gente tenta propagar aqui, ele é completamente fora de qualquer padrão no dia a dia. Por quê? Porque as pessoas vivem mais ou menos encaixotadas em um dia a dia pré-estabelecido. Sim. E aquilo que se mostra como diferente é até uma reação da própria pessoa ao fazer a primeira análise, qualifica como doido, né, como maluco. Ao qualificar uma coisa como maluco, qualquer coisa que venha de você está fora da razão. Se está fora da razão, a mente concreta não se sente ameaçada, né? Aí ou te acha engraçado ou te deixa de lado. Se eu te achar engraçado,
né? Eu ainda vou continuar vendo o que você faz. E por aí é o caminho para entrar. Não, mas é mesmo, é que você, se vocês olharem no YouTube, as pessoas, todos os vídeos estão lá. Eu recebo os comentários, né? Tem conta do Fernando, sai na conta do Fernando, mas ele me rebate os comentários. Então tem gente que desce a lenha na gente que você não faz ideia. Eu vi alguns. E o mais interessante é que, claro, se desce a lenha é porque assiste e continua descendo a lenha e continua assistindo. Sim, até o dia eu acho que vai mudar isso aí, né? Esse é o que mais, eles são os que mais precisam. Não, é interessante esse aspecto. E quanto mais arraigada é a crença que se vê ameaçada pelo que você fala, maior vai ser a reação, né? Ou quanto mais comprometido ele está em defender um ponto de vista, né, de um grupo, mais ele vai te atacar para defender aquele ponto de vista. Por quê? Porque você é uma ameaça àquele estado de coisas, né? Eu, quando vejo esse tipo de comentário assim, geralmente eu procuro não responder na mesma hora. Não, eu nem respondo. Não, às vezes eu respondo porque... Deixa a pessoa se expressar, né? Não, um direito porque que ela muitas tem. vezes você ir para um embate assim de não palavras... Não vale a pena. Não, mas muitas vezes ir para um embate de palavras é um ato de fraternidade, porque a pessoa parece que ela te provoca para ela ouvir o que ela precisa. Sim, mas aí quando eu reajo, eu digo obrigado pelos seus comentários, pelas suas considerações, um fraterno abraço, quer dizer, você dá o antídoto ao veneno. Às vezes só é necessário temperar a salada e botar um pouquinho de vinagre, né? Mas faz parte. Agora faz tempo que eu não vejo você ficar vermelho, assim, ruborizado, né? Você não tem mais feito aquelas perguntas estranhas. Então eu vou fazer uma agora, então. É por isso que eu falei assim, tá? Sim. Eu quero saber, nesses 8 anos que você está aqui comigo, prazerosamente, gentilmente atendendo o meu pedido, eu quero que você conte para mim, e você sabe que isso aqui não é mentira o que eu vou perguntar, né? Que nós nunca conversamos sobre isso, né? Eu quero saber... Eu sei que não é mentira porque você não mente, né? Exato, eu quero saber o seguinte, o que sua vida mudou desde o dia 28 de setembro de 2005, quando você sentou aqui comigo pela primeira vez, e não era aqui, era num outro local físico, né? E nós falamos tudo aquilo que começou falando sobre o 28 de setembro, o que significava aquilo, o 2005, que dentro dos, como é que eu posso dizer, dentro dos ensinamentos da Sociedade Brasileira de Obiose, a qual você pertence, é uma data talvez a data mais significativa, fora o nascimento e a transmutação do professor Henrique José de Souza. A partir de 28 de setembro de 2005, o que mudou na sua vida até os dias de hoje, até o dia que você está aqui comigo? Intervindo aqui conversar contigo? Sim, claro. Bom, você não era uma figura pública, você se tornou uma figura pública. Não, ainda não. Isso implica uma série de outras coisas, né? É uma responsabilidade, acredito eu. Quero saber o que isso transformou a sua vida. A resposta é muito simples, né? Bacana, vamos lá. Sabe o que mudou? Nada. Nossa, que lindo. Não mudou absolutamente nada, assim. Não com relação ao trabalho, porque parece, assim, o que você falou de início, a questão da causalidade, né? Era como se, assim, eu soubesse que ia chegar a hora de a gente vir conversar. Não sabia que seria com o Eustáquio. Ah, é? Eu não fazia a mínima ideia. Sim, se engendrava um processo para a gente começar a conversar. Agora, do ponto de vista pessoal, às vezes demanda um pouco mais de tempo, essas coisas assim, né? Ou um pouco menos de dedicação em casa, porque tem que vir no programa assim. Mas, em termos dessa questão de figura pública, as coisas assim, né? Não, figura pública, eu quero dizer o seguinte, não, mas deixa eu te falar, agora você está responsável por uma série de pessoas, eu também, claro que eu estou inserido nesse contexto, que estão interligadas conosco. Sim, eu sei. Mas daí você sabe o que mudou assim de verdade, né? Nada de verdade. É porque assim, antes havia alguma coisa que seria feita em termos de trabalho. Essa é a minha percepção, né? Mas como a gente, você conseguiu engendrar quase uma coisa mágica que é esse programa, então a gente não combina assunto, não prepara assunto, de improviso, um negócio engraçado mesmo. Ao vivo, online, não tem intervalo comercial. Então, assim, eu estou trabalhando, estou fazendo minhas coisas assim na vida muito doida, aí chego 15 minutos, venho aqui, converso contigo, daí o universo para, a gente conversa uma hora, assim, para mim isso é um deleite, é um lazer, é uma satisfação. Gosto muito de estar contigo, gosto muito de estar com todos vocês.
e a gente conversa assim, e eu aprendo muito, gosto muito, e aí deu a hora. Deu a hora, daí a gente espera um pouquinho para gravar o CD para você levar. Isso aí, é. A gente vai de carro, eu te dou carona, ou dou carona para o Alvin. E aí vocês bateram a porta, né? Aí desliga e a minha vida segue assim, exatamente como era, sabe quando, Grego? Em 86, que até 86, assim, então eu fiquei num processo de busca, assim, de tudo quanto foi caminho para encontrar, assim, ver onde é que o caminho que ia ficar em paz, assim. Daí quando em 86 eu achei que encontrei meu caminho, então de lá para cá tem sido uma mesma linha, um mesmo tom, sabe? Agora, o que muda é assim, o que mudou nesse período aqui no Vida Inteligente foi assim, que o meu contato com as pessoas sempre foi muito pouco, né? A gente sempre foi um pouco mais reservada. Mas o aprendizado do quão importante é a expressão da fraternidade nas pessoas que até então não expressavam. E por isso que eu falo que é uma coisa mágica o que acontece aqui, né? Porque se desperta uma coisa assim inata, mais desconhecida nas pessoas, que é isso que você recebe, os e-mails, os contatos, sabe, as mensagens no Facebook, o telefone. E quando a gente vai junto conversar em outro lugar assim, o conversar ou o ir são só decorrências. O estar lá é que é importante, por conta do que se forma aquela assim, quando uso o termo egrégora, né? Então, aquele congraçamento, aquela coisa assim, e um tipo de relação, um tipo de contrapartida baseado em nada, baseado no abstrato, que assim, se não promete nada, não dá nada, oferece nada, não, sabe, não absolve ninguém, não pune ninguém. Não, claro que não. Então, isso aqui mudou, então, a maneira de ver, né, como as pessoas reagem a esse período. Isso para mim tem sido um grande aprendizado. Eu acho que, bom, você você consegue, você falou, consegue, fechou a porta do carro, você consegue desligar. Para mim, diferente porque você vive 24 horas. 24 horas, 24 horas isso aqui. E é interessante e com prazer, e quem me conhece bem, né, sabe que isso eu faço com prazer mesmo. Eu sei. E eu não espero absolutamente nada em troca, né? Porque as minhas crenças também, nesses 8 anos... É como dizia Henrique José de Souza, é a sensação do dever cumprido. Sim, mas comigo mesmo. Perfeitamente, mas é o máximo do retorno que a gente pode ter, se saber que você está fazendo. E principalmente porque muitas pessoas assim me perguntam, né? Acharam que eu tive diferença física, né? Que eu não sei o quê. A gente viu aqui agora, eu até comentei com você, né? Há 8 anos atrás você estava com menos massa corporal, né? Mas você estava, parece que daí mais velho do que você está agora. Então há um processo de rejuvenescimento. Isso tem explicação muito simples, né? Não sei. Não, sim, porque o padrão elétrico da geração da vida, do restabelecimento da vida, da manutenção e da longevidade é alegria e felicidade, porque em si é forrate, né? E esse padrão elétrico é o padrão elétrico da placenta, o que vai gerar, né? E quando então você está emanando o tempo inteiro alegria, felicidade, dedicado e produzindo, e vem toda manhã, faz seu programa 10h30, e aí vem aqui de noite, faz então esse ir e vir em função dos outros, né? É aquele de gerar um ciclo, né? Não vicioso, um ciclo virtuoso. Lembra que a gente falou uma vez sobre os devas, né? Então você expande, né? E se projeta para o todo e volta, e você respira alegria, felicidade, bem-estar, fraternidade. Isso é vida, isso é o novo. E sabe o que é o engraçado disso tudo? Que assim, você falou outro dia aqui, como é que se disse? Que você não tinha dúvida porque você tinha certeza de tudo. Como é que é a frase que você usou? Eu não tenho certeza porque eu não tenho dúvida. Ótimo. E eu já tenho dúvida de um monte de coisa. Então, isso que é bacana. Não, isso que eu queria tocar. Sim. Porque nesses 8 anos, as minhas crenças já vinham se alterando, que eu já falei antes de eu começar o programa Vida Inteligente. Talvez se eu não tivesse mudado, talvez nem o Vida Inteligente existisse.
Que já no ano, Perfeitamente. não tenha dúvida. No ano de 2000, se eu não me engano, E eu vejo assim, às vezes, no decorrer de 18 anos, quando você faz a introdução você vem e coloca a tua vida naqueles 15 dias que passaram em cima da mesa. E às vezes você trazia assim cada coisa complicada, cada coisa complexa para desmanchar. Claro. E é um grande aprendizado, né? Assim, eu aprendo muito com o que você cria de assunto e a forma como você coloca as questões e a tua dúvida, o teu questionamento, às vezes o teu ceticismo com relação a alguma coisa, né? Isso é muito interessante e muito importante porque a gente consegue daí pegar e adaptar uma maneira de ver, não é verdade? Uma maneira de ver, que é o que a gente tem conversado aqui, aquela visão quarto sistema que você trouxe do dia, né? Sim, claro. Só que mesmo assim, a forma como você engendra as questões, os assuntos, se você for pegar o histórico do início dos programas até agora, claro, modificou, é outra coisa. Não, e interessante é isso que eu digo, porque eu mudei muito, então eu deixei de acreditar em muita coisa. Hoje posso dizer que eu tenho um discernimento múltiplas vezes superior ao que eu tinha. Eu sou testemunha. O meu discernimento hoje é... Não, eu sei disso. Então, as pessoas também, elas muitas vezes, inclusive aconteceu essa semana, e eu compartilhei com você, né? Tem gente que se queixa. Esquece que o programa é meu, né? Esquece que o programa é meu, que eu mantenho esse programa, que, né? Não tem nada, e se queixam de que eu interrompo o raciocínio do Jorge Antônio Ouro. Então, quer dizer, eu falei aqui, esse programa é um programa de entrevista, não é programa de palestra. E se eu interrompo o Jorge, é porque eu sinto anseios. Eu não sei explicar isso aqui. Posso ser louco, posso não ser bom da cabeça. Eu sinto o que vem da minha frente aqui. Tem gente que interrompe ele porque tem coisa que não está explicada. E se deixar ele ir além, nós vamos perder o sentido da coisa. Mas então, mesmo, apesar de parecer que eu interrompi o raciocínio do Jorge, ele é muito inteligente, ele tem controle, isso aí eu admiro nele, porque você pode pensar que ele está dando a volta ao mundo para chegar onde eu tinha perguntado, mas essa volta tem uma razão de ser e ele chega onde é que eu quero. E tem gente, a maioria das pessoas, diz grego, não para de perguntar, por favor, porque você tem o dom de perguntar exatamente o que eu queria perguntar. Não, mas eu te falei outro dia, assim, se você não perguntasse, a gente ia chegar aqui e ia ficar 1 hora olhando para a câmera parado. Claro, poxa. Porque não tem sentido você pegar e chegar aqui e desenrolar um assunto do ponto de vista acadêmico-filosófico só por desenrolar, não linkado com a realidade, com o dia a dia, sabe? Não tem? E também não seria divertido, porque assim... claro. Então, eu tenho uma vida assim, quase de ermitão, né? Assim, e eu sempre digo que o meu lazer é quinzenal, né? O meu lazer é vir aqui. Então, se não tiver esse questionamento, essa interação, isso que tem acontecido, perde o sentido, sabe? Não, e eu sei com você, nesses 8 anos aí que eu te conheço, e a gente não teve muito contato nesses 8 anos, apesar das pessoas acharem que por morarmos na mesma cidade, né? Basicamente é no dia que a gente conversa aqui. Então, o Jorge não é muito de dar palestra, ele não gosta da palestra. Porque o Jorge dá palestra, o Jorge faz consulta, o que me escrevem perguntando sobre isso, eu falo, gente, que eu saiba não, se convidar para ele ir a algum lugar, nós fomos para Jaraguá, fomos para São Paulo, ele vai para o Rio de Janeiro, essas coisas. Às vezes a gente recusa porque o objetivo, só desculpa te interromper. Não, vai lá, tá aí, que, assim, estamos batendo papo. Não é ensinar, não é, Grego? Isso a gente sempre colocou aqui, não é? Nunca ensinamos, é verdade. Não somos mestres, nem instrutores, nem orientadores, nem donos da verdade, nem nada, assim, né, o grego posso falar assim, só do que eu conheço do dia a dia, mas eu não sei o que é o grego, quem é o grego, mas eu, Jorge Antônio Ouro, eu sou só um discípulo que está vindo aqui para se divertir, assim, fraternalmente, trocar informação, e o que a gente tem feito é assim, apontar a direção de estar um bom caminho. Outro dia, então, uma senhora mandou um e-mail, né, que ela tinha começado a estudar numa determinada escola, mas aí chegou o momento que daí tinha que fazer então um juramento de segredo, ela optou por sair porque não queria fazer segredo de nada. Perfeito. Eu elogiei a ética, porque então, se chega ao ponto de pegar e desistir porque não quer manter segredo, é muito ético e muito louvável, né? Agora, o segredo, ele serve como uma necessidade, como um artifício,
para que você dê a coisa na medida do necessário, que é o que a gente tem feito rigorosamente aqui. É só conversar o estritamente necessário para que cada um veja a sua vida de maneira um pouco diferente. E fomentamos a pesquisa, Não, vá buscar exato, mais. e veja que há um caminho a seguir, é pegar e empurrar cada um da cadeira, né? É isso que a gente tem feito. Então, nesse aspecto, essa forma que você criou de vai, interrompe, pergunta, interage e tal, e o pessoal reclama, você responde, eu acho isso... Para mim tem sido Não, isso aqui não é tipinho, eu sou assim. Isso aqui, eu era assim na escola, eu era chato, eu fui um mau aluno, mas eu era chato. Mas não é questão de ser chato. Se chato. o professor falava, vocês entenderam? Todo mundo ficava quieto, eu falava, não senhor, eu não entendi, professor. Sim, mas aí, quando ele começava a explicar, todo mundo ficava prestando atenção, quer dizer, ninguém tinha entendido nada. Não, mas eu vi que mas não tinha coragem de... O termo assim, quando você disse, não, isso eu sempre fui chato, é só um artifício, né, que daí você inconscientemente usa para expor aqueles medos de não ter medo. Talvez seja isso. Não, mas uma forma. Mas exatamente. Porque o ser se expressa de maneiras porque que a gente... sempre existe coisas a resolver em cada um. E quando você daí vai sem limite nenhum, você se expõe, questiona e tal, aí então geralmente é criado um artifício ou um título para dar uma subsistência mínima àqueles medos que ainda não estão resolvidos, aquelas coisinhas, né, que cada um tem para resolver. Né? Deixa eu ler aqui o que mandaram para a gente aqui. O Rui Bittencourt, né, que você lembra dele, você sabe quem é, que é nosso fã incondicional aqui do programa, disse parabéns a esta dupla maravilhosa que ilumina nossos caminhos. Nós que agradecemos ter você como amigo e irmão aqui do programa. E aqui a Elizabeth do Rio de Janeiro, assim que se identifica pelo menos, manda um abraço para toda a equipe do Vida Inteligente e pede para você esclarecer a diferença entre os elementais artificiais e os miasmas da alquimia. Nossa, hoje já pegou, é um programa festivo e a turma Isso a gente pode... Hã? Tá vendo pela internet? Legal, então Elizabeth. Isso a gente pode explicar num outro dia, porque você falou que Fica você quer conversar Nós vamos conversar sobre as dores do mundo. E as doenças da alma. E as doenças da alma. Eu acho um assunto importantíssimo. Isso aí eu disse para vocês a semana passada. Isso tem batido na minha cabeça, me intuir, mas eu não tenho condição sozinho de dissertar sobre esse tema. Então, nós vamos abordar aqui no Vida Inteligente, talvez mais de um programa, se for necessário. Condição você sabe que você tem, né? Tudo bem. É mais agradável a gente conversar. Eu não estou dizendo, mas claro que é. Claro que é. Quanto mais gente, melhor. Porque tudo que a gente tem conversado aqui, e quando as pessoas daí ouvem e tem essa empatia com o que é conversado, é porque a gente sempre tem falado, é porque todo esse conteúdo já está dentro de cada um. Então a pessoa vai só relembrar e retomar um caminho. Ninguém começa de cima, ninguém começa já para a iniciação. Então você tem que passar eras sem conta, centenas de encarnações, até você ter aquele desejo de aprender uma coisa diferente, de tentar entender, de tentar aprender a ver realmente o que acontece, sabe, sair desse mundo de ilusão. Então, o que a gente tem feito é só mostrar que de repente chegou a hora, né? E aí o caminho, cada um escolhe o seu caminho. Agora, pelo exemplo de início, discípulos, né? Errando pra caramba, tentando aprender agora com a mente aberta. Mente aberta, isso é que é bacana. E aqui, o Jorge Enfoque, vocês sabem, né? Nós demos a nossa opinião sempre fizemos que era a nossa, né? Que não era, na verdade, de ninguém assim, né? E também que nós respeitamos, Jorge e eu, e todas as pessoas que passaram por essa cadeira, por esse programa, respeitam as outras pessoas, os outros seres. Eu, Eustáquio, recentemente, vocês souberam aí, eu ganhei uma coleção do Ademar Ramos, né? O Jorge viu, e do Antônio Carvalho, duas pessoas que tiveram um legado, uma história maravilhosa, se doaram também para a obra e então está aí disponibilizado. Nós enaltecemos o trabalho que eles fizeram, enaltecemos o trabalho que o irmão Newton Schultz também faz. Isso que é bacana, a gente sente essa... A gente não está concorrendo por audiência. Exatamente, isso que é bacana. O Newton fala do Vida Inteligente no programa dele, nós falamos do Newton aqui. Então, isso que é bacana, isso que a gente quer contagiar vocês, para que a fraternidade não fique só na boca, né? Nessas palavras vãs, vamos dizer, sem sentido, sem ter conteúdo. É isso que a gente quer deixar de legado e que a gente possa continuar fazendo isso aqui no Vida Inteligente, fazer essa grande família, essa grande egrégora que está lá sempre à disposição todas as manhãs, na internet, o Jorge quando pode também. E você vê que assim, que daí cada um que tem estado com o programa desde o início, né? Aí fica uma questão assim,
Por que é necessário aprender alguma coisa, né, Grego? Tanto faz se é um conhecimento do Nossa, dia a dia, a gente aprende uma diariamente receita aqui. de bolo, ou se é uma fórmula alquímica ou um ritual interessante. Por que é necessário aprender se a coisa em si já existe? Por que eu tenho que aprender sobre o sol oculto se a coisa em si já existe? O que muda no universo se eu aprender ou não? Né? E por que quando a gente aprende, ou quando a gente fala para alguém e aprender alguma coisa, a gente fala assim, vai alargar teus horizontes, vai expandir tua consciência. Né? Então, é porque assim, quando eu aprendo alguma coisa, vocês, qualquer um de nós, né? A única maneira de aprender alguma coisa é se eu fizer uma cópia dessa coisa em mim, na minha mente concreta, não é? E essa cópia dessa coisa que eu tenho na minha mente concreta, ela está fisicamente, vitalmente ligada à coisa em si. Então, quando você sabe dissertar sobre a folha de hortelã, então você tem uma réplica da folha de hortelã no teu mental e você tem todas as informações entrelaçadas a ela, só que essa folha de hortelã que você tem no teu mental, essa imagem, obrigatoriamente ela está ligada à folha em si, ao ente que tem um nome. Quando então você começa a conhecer um conhecimento diferente do dia a dia, com o conhecimento que a gente chama de abstrato filosófico, que é o que a gente tem tratado aqui nesses tempos, né? Sem nunca quebrar o segredo, o mistério, né? E sem nunca faltar ao juramento com relação ao segredo e ao mistério. Então acontece o quê? Aí atualmente ela começa a ter, assim, é como se fosse um pau de fita, pau de corda, né? Então você tem assim várias fitas ligadas, né? E aí em você tem conhecimento assim, do universo inteiro, né? E você onde você está onde está todo o teu conhecimento. E esse conhecimento que você daí está tendo contato, você está trazendo para a tua compreensão, você está fazendo com que esse conhecimento do local onde ele está, ele desça para o mundo concreto. Essa que é a razão do conhecimento e da iniciação, é fazer com que o conhecimento ele se projete na matéria. Então a gente pensa que a gente está aprendendo alguma coisa, né? Entendendo alguma coisa. Na verdade a gente está trazendo o conhecimento para o mundo, né? Só isso, mais nada. E no trazer daí tem uma coisa muito interessante. Então, o conhecimento, ele é o conhecimento acadêmico, o conhecimento do dia a dia, ele tende a cristalizar a mente concreta e a levantar muros cada vez maiores que nos isolam, tanto do mundo real quanto do entorno fraterno, né? Na medida em que eu vou expandindo o meu conhecimento, então aí a mente daí a mente concreta e o astral, o conjunto dos dois, né, a alma, ela vai se expandir e quanto mais abstrato filosófico é o conhecimento que eu adquiro, mais ele vai se expandir no para cima em termos figurados, mas na verdade é com a vibração maior, né? Quanto mais para cima, quanto maior é a vibração desse conhecimento que eu tenho, que tem em mim, então ele começa a fazer encadeamentos próprios e esse conhecimento começa a se transformar em experiência. Quanto mais essa experiência filosófica, né, de conhecimento, ela vai então se expandindo e subindo, então ela começa a fazer um tipo diferente de encadeamento e se transforma então, enfim, em sabedoria. Aí olha, aquela pessoa, ela é sábia, né? Ela expandiu o conhecimento, ela abarca uma grande quantidade de conhecimento em todos os ramos, né? Mas na medida que essa sabedoria, então, ela ainda se leva porque você aprende a contemplar o mundo de maneira diferente, as coisas de maneira diferente, a contemplar as pessoas de maneira diferente. Você começa a desenvolver uma compreensão diferenciada. Então, atualmente ela vai se expandir mais ainda, aquilo que você é fisicamente vai se expandir mais ainda e começa a tocar um lugar no universo que é onde existe os rudimentos do amor universal em forma física. Aí então se desenvolve fraternidade. Aí então, depois do conhecimento transformado, depois do conhecimento transformado em experiência, depois da experiência transformada em sabedoria, aí depois começa a desenvolver fraternidade. Aí então a fraternidade ela serve como filtro para fazer com que, fazer com que você aplique o conhecimento em função dos outros. Se expande então ainda mais no universo aquela fraternidade que daí está no universo inteiro e tem você como âncora, né? E essa fraternidade se transforma, aí sim, em amor universal, em compreensão universal. Aí você tem em você a compreensão do todo para aplicar a tudo que você. Então, é como se fosse uma pirâmide invertida. Todo o universo se projeta em você e você se projeta em todos os seres com os quais você tem conhecimento. Nesse ponto, a pessoa está pronta. Agora, você veja o seguinte. Se pegar essa mecânica da vinda do invisível para o visível, essa mecânica da vinda do universal
para o humano, para o humanizado, essa mecânica da vinda do todo para o uno, é o que a gente experiencia e o que se tem de retorno das pessoas que estão contigo nesses 8 anos, que as pessoas, assim, ela tem o conhecimento necessário, transformando a sabedoria necessária e já desenvolve, veja com a questão das pessoas estarem prontas, já desenvolve de forma inata, né, invisível e inata, ele fica inata e visível, a capacidade de exteriorizar a fraternidade, e aí vem e escreve aqueles e-mails, aquelas mensagens que às vezes você me manda, né, com um código de linguagem, como se fosse gente que tivesse há centenas de vidas, né, num caminho de peregrinação, discipulado e contato com mestres reais de sabedoria, né, e agora vem, desperta e transforma isso tudo num código de linguagem, de respeito e de ética que não se vê, que é desconhecido para esse mundo. Você percebe que essas pessoas que nos contatam são mestres. Perfeito, mas isso que eu estou dizendo são pessoas prontas. Prontas. Né? E é por isso que eu usei o termo antes de magia, né, que você tem feito aqui nesses 8 anos, porque é realmente isso, usar aquilo que eu citei também, que é um elemento catalisador, que dissipara nesses seres humanos que nos assistem por esse mundo afora, um processo impossível de ser criado em uma única existência. E é por isso que daí, assim, se tivesse uma palavra que pudesse definir, na minha maneira de ver, o que é o vida inteligente nesses anos todos, a palavra é fraternidade. Tomara que a gente possa plantar essa semente mesmo. Não, já está, é o que se vê de retorno das pessoas que você encontra e conversa e manda e-mail, não sei o que, mensagem. A forma de se exteriorizar é fraternidade pura. Agora, se por enquanto é 50 mil pessoas, né, ou é uma pessoa, ou é 1 milhão, não importa, porque é o seguinte, a lei trabalha por modelagem, por protótipo. Né? Isso é o spes mestres in semine. E aí está sendo plantado, está sendo trazido esse invisível para o visível e se manifesta através de cada um, não é? E aí cada um anda no seu dia a dia e respira isso, e expira isso, e olha isso, e vê isso, quer dizer, vai transformando o mundo com os filtros que são despertados nessas conversas, mas que já estavam em cada um. Isso é mudar o mundo. Isso é bacana também, porque com o que a gente fez desde o começo, que foi disponibilizar para tudo dentro da rede, dentro do Facebook, das organizações sociais, do YouTube, tudo isso aqui, quer dizer, o processo agora só se acabarem com isso tudo. E mesmo assim tem os DVDs físicos, que hoje, por coincidência, completamos o DVD do Mosaicos do Novo Ciclo, número 80, que é o 8, né? Que é os 8 anos também. E também o Infinito Deitado. Exatamente. Então tem uma série de coisas... Não, e se, por exemplo, se hoje de caráter irreversível, eu acho. Uma ordem da Agartha para o grego, uma outra ordem, né, grego? Grego, agora você vai voltar para a Grécia, que você tem que transformar aquele país. Então, você já fez 8 anos de vida inteligente. O que está falado, né? Ele não só criou na hora que está falado, mas como você disponibilizou o áudio, o vídeo, internet e tal, toda vez que for repetido, coloque em ação as forças que pariram aquela fala. Entende? Então, isso é um ciclo... É a pedrinha na água. Isso é um ciclo virtuoso, sabe? E mais, e aí cada um que daí tem empatia pelo que você faz aqui, pelo que é falado pelo programa, né? Serve como uma antena, não só retransmissora, mas geradora de novas formas de ver as coisas. Então, esses são sementes, só que a semente, para que a semente ela frutifique, ela antes tem que ter sido parida, né? E a semente quem pare é o fruto, é a flor, é a árvore, né? Então, se vende uma árvore de Kumaras para daí então derivar a lei, se projetando nas pessoas, e as pessoas começarem a retomar um trabalho que sempre foi delas. Numa árvore boa que dê fruto ruim, né? Perfeitamente. Isso que é bacana. E olha, eu quero aqui aproveitar essa celebração para agradecer, seja lá quem for, se é lei, chama do que quiser, pelas pessoas que esse programa me fez conhecer, as pessoas às quais me aproximei. Sempre gosto de citar, sem detrimento a ninguém, pessoas maravilhosas, mas além de conhecer o Jorge, né? Jorge Antônio Ouro, que é o Ouro mesmo, né? Uma pessoa maravilhosa, um irmãozão, o Alvim, todos os irmãos, e o querido amigo e irmão que eu reencontrei, tenho certeza que eu reencontrei, que é o seu Jefferson Henrique de Souza. Ele
Tá aqui, eu deixo registrado ao vivo, porque ele assiste o Vida Inteligente, ele recebe o DVD do Vida Inteligente. Então fica expresso o meu carinho, o meu amor pela sua pessoa, extensivo à digníssima Felícia. E para todas aquelas pessoas que fazem parte desse trabalho maravilhoso, seja a Sociedade Brasileira de Obiose, seja qualquer outra filosofia, nós estamos aqui para semear o que o Jorge disse, a fraternidade, o amor, essas coisas. Eu principalmente, eu acho que eu estou aqui encabeçando isso tudo, porque eu sou o cara mais necessitado para desenvolver essas coisas, né? Eu sempre disse e repito hoje aqui, eu sou uma pessoa que difícil eu perdoar, talvez não consegui desenvolver ainda o dom do perdão, eu estou querendo fazer isso, quem sabe eu vou conseguir, eu tenho certeza. Então, a pessoa que mais tem que ser trabalhada nesse aspecto sou eu. Então, existe um motivo para eu estar aqui à frente disso. E eu só posso agradecer essas pessoas todas que são meus mestres e que têm ajudado a despertar a minha própria maestria. Então, o meu agradecimento aqui ao vivo para a sua pessoa, meu querido amigo. Para minha pessoa, não, eu venho me divertir. Não, então, poxa, mas não, você tem proporcionado isso aqui. É que você está inserido no contexto, sim, você sabe disso. A coisa toda, então, ela andou para que isso acontecesse, né? E o que a gente faz aqui é só dizer que existe a boa nova, né? Que existe então o mundo novo, que existe assim, sem nenhum tipo de conotação religiosa, né? A nossa é outra. Nós estamos sempre em José de Souza porque é a fonte do conhecimento que a gente traz, mas a forma como isso é colocado é completamente inovadora, né? Agora, cada um segue o seu caminho assim com o maior respeito ao caminho de cada um, até porque a gente tem que errar, porque é no erro que a gente vai acertar. Não tenha dúvida. E deixa eu ler aqui, a Délia da Mata. Obrigado, Oi, Délia, de Goiás, de Pontalina, lá no estado de Goiás, a nossa fazendeira, Délia, né? Manda soja para a gente fazer leite de soja aqui, Délia. Ela manda um abraço, parabéns pelo programa e ao Jorge pela forma como ensina. Vocês são muito queridos aqui, né? Ô, Jorge. É uma coisa que eu nunca soube ensinar, né? Assim, eu venho aqui, eu converso... E não, isso que é gostoso, né? Eu converso, sim, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu experienciei, aquilo que eu vi, não é? Aí sim, fora disso, aí não... senão a gente não pode estar falando... Senão nós vamos estar batendo na mesma tecla, nós estamos aqui para exatamente mudar a história, né? Assim, nesses 8 anos, né? Então, a gente sempre fala do fim dos mistérios, né? Realmente a gente vive o momento do fim dos mistérios, só que mesmo os mistérios eles estão retirados, conforme diz aqui assim, como cascas da cebola, né? Então, existem muitos mistérios. A gente vai chegar a um tempo em que nós vamos contemplar o mundo real e vamos lembrar como a gente pensava que o mundo era, a gente vai assim, mas em que mundo que a gente pensava que vivia? E vai entender o céu, vai entender tudo, entender o em cima, o embaixo, entender o passado, o futuro. Nós vamos ver, nós vamos respirar, nós vamos sentir isso. Essa é a realidade. Esse é o mundo que a gente pisa e que ainda não compreendeu. E aos poucos a gente vai, sabe, passando o conhecimento necessário para que daí cada um comece a andar e se depare com seus próprios mistérios. Aonde? Aí a lei provê para cada um. Isso é muito bacana, muito nobre. Eu aproveitando aqui, sabe o que eu quero aqui? Como o programa é ao vivo, o Fernando? Sim, senhor. Ele não apareceu. Você e o Silvio, eu quero que apareçam aqui ao vivo com a gente aqui. Pode chamar o Silvio aqui que vai aparecer. A gente sempre fala o Fernando. Que nos ajudaram todo esse tempo aqui. O Silvio sempre aparece até mesmo. Exato, o Silvio é maior, é grandão aqui, ele vai ter que abaixar para aparecer. E eu quero agradecer aqui, não vai cortar nada, eu quero agradecer também as pessoas que começaram, puxa vida, tudo tem que ser ao vivo e público, as pessoas que começaram a contribuir para a manutenção do programa Vida Inteligente. O que tem ajudado, você não faz ideia, gente. Então tá aqui, eu quero apresentar para vocês o Silvio Ismanioto, tá aqui do que é o, esse aparece aí, vem para cá, você não sabe, você está fora da cena. Não, eu te espero. Como é ao vivo? Está aqui ao vivo, é assim, aqui. Esse é o Silvio, ele lembra... Esse que a gente reclama sempre que controla o tempo é o Cronos. É o Cronos aqui, Silvio, desde o Silvio Ismanioto, que é o gerente. É o gerente aqui, tem 4 minutos aqui. O Silvio é o diretor da TV, né? Isso, o diretor começou aqui, ele e o Guto começaram pequenininhos aqui. Quantos anos, Silvio? 15 anos. 15 anos encabeçando TV Floripa. Eu sei o que ele se empenha, o que ele já se incomodou. Isso é bacana, todo mundo faz parte do processo. E esse aqui é o meu caçulinha aqui, o Fernando. O Silvio agachado, ele é quase do meu tamanho, né? Então, esta é a equipe do Vida Inteligente.
Jorge, às vezes Fernando, tem o câmera, tem o Pedro. O Pedro já não está mais na emissora, mas já fez aqui, parte aqui também. um... Todas essas pessoas que passaram por aqui, isso que é o Vida Inteligente. Eu quero que vocês conheçam essas pessoas que fazem com que esse programa chegue bem para vocês e que mantenha essa emissora. Nossa, vocês não fazem ideia, né? As pessoas chegam e degustam tudo isso aqui. Mas quem menos trabalha aqui sou eu, que só venho aqui, falo e vazo, né? Isso aqui mas aí o pessoal... São pessoas maravilhosas, pessoas que se dedicam, pessoas que estão numa TV sem recurso, comunitárias, e olha, são guerreiros mesmo, isso é bacana. E eu estou apresentando eles para vocês hoje, para que as pessoas vejam que todo mundo tem dificuldade, mas que a gente consegue superar essas dificuldades, e você também consegue superar. Esse negócio de dizer, não, tudo está difícil para mim, é conversa. Conversa. Aqui nós estamos mostrando Vida Inteligente, 8 anos sem patrocínio, 8 anos nas dificuldades, o Silvio sabe que está desde o começo aqui, a própria emissora para manter, e tem uma coisa que é importante falar, que assim, o Silvio, enquanto emissora, ele tem propicia o horário do Vida Inteligente de uma forma assim, quase simbólica, né? Exatamente, claro, puxa. Para gerar recurso para pagar o horário de TV, então, o programa então, nunca tinha ido no ar. São pessoas, todas estão inseridas no processo, tá? Então esse filhote aqui que eu dou um monte de bronca, ele acha que eu não amo ele, mas eu amo. eu dou bronca mesmo, né? Mas tem que ser, quem que vai me aturar? Tem que ser o filho, né? Então tá aqui o pessoal da técnica. Agora vamos lá que tem que... Agora vocês vão lá, daqui a pouco já vai fazer o sinal. Obrigado, Silvio, viu? Parabéns por você estar conosco aí, muito obrigado. E Jorge? Até puxei mais. Você puxou mais para lá? Para dar espaço para o Silvio. Eu queria agradecer a todos vocês. Hoje é um ambiente festivo. Para mim, todo dia é festa, né? Todo dia é festa. O Jorge sabe dessa minha alegria. Eu sou testemunha. Eu sempre compartilho. E você sabe assim, se você não fosse quem você é, assim, de você ser transparente, translúcido, né, e honesto e empenhado, assim, se eu não tivesse por você o respeito que eu tenho, né, a gente não teria feito mais que meia dúzia de programas. Eu tenho certeza disso. Não teria vindo porque eu tenho certeza disso. A gente tem que colocar o conteúdo, a gente tem que trazer o verbo num lugar onde o verbo seja respeitado, sabe? Claro. O conhecimento que a gente tem trazido, a gente tem compartilhado, a gente tem trocado ideia por conta da forma respeitosa como você entende esse processo, né? Então isso é importantíssimo. E nesses 2 minutos que nos restam aqui, porque o Deus Crono Silvio aqui, dizer que Jorge e eu somos 2 pessoas comuns, com as dificuldades que todo mundo tem, né? E que estão aí, apesar de tudo que a gente tem que rebolar, fazer isso aqui, nós somos superiores a isso tudo, e quero deixar aqui esse nosso testemunho, não para agradecer nós aqui, né? Para dizer que nós somos diferentes aqui, é para mostrar a gente não faz nada. Que determinação é importante, que força de vontade, que confiança, que fé, mas fé no bom sentido. Todos nós somos capazes de fazer alguma coisa por outra. A maior prova está aqui. Vida Inteligente, um programa que está milagrosamente se mantendo há 8 anos no ar e levando ainda, distribuindo tudo de graça ainda para as pessoas. O único programa, acho que no planeta, que dá publicidade de graça. É o contrário. Né? Já que não consegue anunciante, ele dá anunciante de graça. Então é isso aí. Então é isso que a gente quer contagiar vocês. Mas você com uma coisa muito interessante, só aproveitando esse último minuto, que a lei ela age da maneira adequada, porque se fosse de uma forma diferente, se tivesse um ambiente diferente, uma abordagem diferente, uma infraestrutura diferente, quem está aí, vocês que estão aí assistindo, vocês veriam já isso aqui de forma diferente. Com certeza, também, não haveria esse envolvimento, essa empatia, essa preocupação, assim, e eu vejo assim, às vezes eu assisto o programa do Grego de manhã lá pelo computador, e o Grego vai e fala mesmo, assim, ele se expõe mesmo, dá bronca em vocês, assim, às vezes eu penso assim, esse Grego é doido, de maneira como ele dá bronca na TV nas pessoas, mas faz parte, se não fosse assim, a gente não tinha chegado até... isso aí. E eu, principalmente, eu te garanto, assim, com certeza não estaria. Eu tenho certeza, conheço. Não estaria aqui. E eu quero dizer também, para finalizar assim, né, que eu e o Jorge,
nos damos muito bem com a lei, né? Ela segue seu curso e nós seguimos o dela, né? Nós andamos dentro da lei aqui, né? Sim, sim. Então, É possível para dar uma ajudinha de vez em quando. Então, gente, meu muito obrigado, o nosso muito obrigado. Tenho certeza que o Jorge também agradece, porque nós só estamos aqui porque vocês estão aí, né? E vocês incentivam que a gente continue batalhando para ter essa confraternização. Que no fim todos nós aprendemos, todos nós ganhamos e todos nós podemos chegar no fim do dia, fazer a nossa reflexão e dizer, puxa vida, eu tive um dia produtivo, eu fiz alguma coisa pelo meu irmão. É isso, Jorge? É isso que nos move. Então vai lá, suas considerações. Não só queria agradecer a você, não é? Dizer que te respeito muito como pessoa, como amigo, e pelo trabalho que você faz, e aí agradecer em meu nome, agradecer aí institucionalmente em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose, pelo quantas vezes você levou, se permitiu de compartilhar conhecimento, e desejar a você muitos milhares de anos de saúde e felicidade, e que o Vida Inteligente chegue à edição, não 8 anos, mas 80 anos. Quanto tiver que ser, né? Então, exatamente. Pessoal, obrigado, Jorge. Obrigado a você. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, feliz sempre e uma boa vida a todos.